Bom dia, meus amores do segundo ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula vai ser sobre ciências e nós vamos relembrar a unidade onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre alimentação. Então, no início, dessa unidade, a gente conheceu que os alimentos eles podem ter origem animal, que são as carnes, os ovos, leite, manteiga, a origem vegetal, que são as frutas, os óleos, o azeite, o óleo de soja. Muito bem. E também a origem mineral, como o sal e a água. Na nossa última aula, nós trabalhamos a importância da gente se alimentar bem. E nós também conhecemos a importância dos alimentos. Primeiro, os alimentos energéticos, aqueles alimentos que nos dão energia, que são os carboidratos, como pães, como macarrão, arroz, assim como os lipídios, que são as gorduras, o óleo de soja, o azeite, a manteiga. Isso tudo é importante para nos dar energia. Muito bem. Nós também aprendemos sobre os alimentos construtores, que são as proteínas, que são os alimentos de origem animal, que são as carnes, o ovo, o peixe. Tudo isso nos dá construção, eles são alimentos construtores, eles ajudam o nosso corpo a crescer. Muito bem. E por último, nós temos os alimentos reguladores, que ajudam a regular as vitaminas e os sais minerais do nosso corpo, que são as frutas, que são os legumes. Muito bem. Então hoje nós vamos iniciar aqui na nossa página 13, falando um pouquinho sobre alimentação saudável, na página 13. Então vamos lá. Você estudou que os alimentos apresentam diferentes tipos de nutrientes e que todos eles são importantes para a manutenção de saúde do nosso corpo. Portanto, uma alimentação equilibrada deve incluir alimentos variados dos 3 grupos alimentares. Por exemplo, deve incluir alguma coisa do grupo energético, algum alimento energético, como é o caso aqui, o arroz. Muito bem. Nós podemos também incluir dos alimentos construtores, aqui o arroz e o feijão energético. Dos construtores, nós temos aqui a nossa carne, para nos dar proteína, para nos ajudar a crescer o nosso corpo. Muito bem. E dos alimentos reguladores, que ajudam a regular os nutrientes, os sais minerais, nós temos aqui o alface e o tomate. Então, nós temos as verduras e os legumes. Muito bem. Então, uma refeição que combina fontes de carboidrato, proteína e sais minerais é uma refeição equilibrada, uma refeição saudável. E no finalzinho aqui da nossa página 13, o nosso livro reforça que nós temos que ter muito cuidado com os alimentos industrializados. Por exemplo, refrigerantes, as balas, os salgadinhos, porque eles têm muitas substâncias artificiais que fazem mal para o nosso organismo. Muito bem, crianças. Na nossa página 14... Depois a tia Brígida não vai ler tudo isso com vocês, mas a tia vai mostrar os pontos principais. Aqui nesse início fala a importância da gente beber água. Por que, tia Brígida? Porque isso é um hábito muito importante. Porque no dia a dia a gente perde líquido por meio da urina, do xixi, do suor, até o simples ato de respirar, a gente perde água do nosso corpo, mesmo que a gente não veja. Com isso, a gente tem que repor o líquido para não ficar desidratado. Então, nós temos que beber água constantemente. Aqui no finalzinho da nossa página 14, ele explica a importância de quando a gente fizer a nossa alimentação, que a gente se alimente na nossa mesa, em família, de preferência. Por quê? Comer com calma, sem o uso da televisão, sem celular, sem tablet, porque com isso, vendo televisão, a gente acaba comendo em excesso, porque a gente não consegue comer com calma os nossos alimentos.
Então, crianças, muita atenção na hora da alimentação. Sempre se alimentar em local adequado. Na nossa página 15, nós precisamos ter cuidado com os alimentos. Primeiro, a gente faz as compras, é importante lavar bem, principalmente os legumes e as verduras, assim como as frutas, para a gente poder inserir. Certo, crianças? Ainda mais agora, nesse período de Covid, que a gente precisa estar a todo momento lavando as nossas mãos. Então, é importante higienizar os alimentos antes da ingestão deles. Muito bem. E aqui também mostra pra gente algumas dicas. Aqui, ó, algumas dicas de como a gente deve armazenar os alimentos na geladeira, certo? Na nossa página 16, também mostra a importância da gente não desperdiçar alimento, só colocar no nosso prato o que realmente a gente for comer, né? Cuidado com essa questão de fazer muita comida, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa e infelizmente não tem o alimento para comer todos os dias. Então, nós temos algumas dicas para evitar o desperdício em casa, como, por exemplo, coloque no prato apenas o que você vai comer, não vá às compras de alimento. Quando você vai fazer compra, não vai com fome, porque senão você compra muita coisa que não precisa. Utilize os alimentos integralmente, isto é, inclua sementes, talos, folhas e cascas na receita. Então, não jogar fora as folhas de alguns legumes que ela pode ser reaproveitada. Então, nós temos algumas dicas aqui no nosso livro. A nossa atividade de hoje ficou para a página 17 e 18, onde nós vamos trabalhar um pouquinho sobre alimentação. Aqui vocês vão tentar descobrir o que tem na lancheira do nosso amiguinho, completando. Na nossa página 18, vocês vão ler uma tirinha da Turma da Mônica sobre alimentação e vão completar aqui. E no finalzinho da nossa página, nós temos uma charada muito legal, uma carta enigmática que vocês vão descobrir o que está escrito nessa frase. Combinado, segundo ano? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia Brista. Um beijo grande, meus amores, e até a nossa próxima aula.